Olá, meu nome é Marla, essa é a 17ª aula de Histologia Especial Comparada. Hoje vamos continuar falando de sistema digestório. A ênfase dessa aula serão as glândulas. E para dar continuidade à aula anterior, vamos falar das glândulas presentes na cavidade oral. Portanto, vamos falar das glândulas salivares. Distribuído em toda a cavidade oral, língua, lábios, bochecha, palato, existem pequenas glândulas, mas também na cavidade oral existem glândulas maiores em tamanho, e aí foram ditas principais. Essas glândulas são a parótida, submandibular e sublingual. Vamos falar um pouquinho dessas glândulas. Mas antes, vamos falar a importância dessas glândulas? Bom, a importância é que elas produzem saliva, uma média de 600 a 1,5 litro por dia, ou seja, um volume grande. Se nosso corpo gasta tanta energia na produção de saliva, é porque ela tem importância fundamental. Qual seria essa importância? Vendo a constituição bioquímica da saliva, percebemos que a saliva tem duas principais funções: digestão e defesa. Digestão de quê? Sim, já na cavidade oral começa a digestão de amido, de gordura e a defesa de bactérias. Isso tudo através de enzimas. Além de atuar na defesa e na digestão, a saliva ela é muito importante para a deglutição. Quando a gente está com a boca seca, não é ruim a gente engolir um alimento? Pois é, serve então para facilitar um deslizamento. Como a gente viu em tegumento de peixes, que as glândulas mucosas na pele do peixe produziam um muco que facilitava o deslizamento na água. Então, sim, as glândulas salivares têm grande importância para a nossa saúde e qualidade de vida. Começando a falar de glândulas menores e exemplificando as glândulas linguais. Conforme a região da boca da língua, existem diferentes tipos de glândulas e elas também podem produzir secreções diferentes. Sejam secreções serosas, lembrando o que são secreções serosas. Qualquer secreção tem uma quantidade de água. A saliva tem uma quantidade considerável de água. Mas além de água, qual o outro produto que tem? Nas serosas predominam proteínas. Nas mucosas predominam carboidratos. E nas mistas tem um conjunto de proteínas e de carboidratos. Sempre que uma glândula for serosa, a coloração dela é forte. Por quê? As proteínas ficam bem coradas em hematoxilina e eosina. Na aula anterior, nós vimos a glândula de Van Ebner, próxima à papila circunfalada, e nós vimos que ela é bem corada. Já as glândulas mucosas, como são ricas em carboidrato e carboidrato não fica bem corado com HE, então são glândulas que têm uma coloração mais clara. Além das glândulas pequenas que estão distribuídas por toda a nossa boca, existem as glândulas de tamanho maior. Vocês estão vendo o tamanho através do peso dessa glândula. E agora guarda essa relação aqui, ó, tamanho e quantidade da saliva que ela colabora. Então, 30% da saliva é formada aí pela parótida, nosso primeiro exemplo. Então, é uma glândula grande. Por ser uma glândula grande, ela tem um revestimento de tecido conjuntivo, porque lembra, gente, glândula é tecido epitelial. Se é tecido epitelial, tem que ter o apoio do tecido conjuntivo revestindo e também entrando na glândula. Entrando por quê? Porque é o tecido
que o tecido conjuntivo que leva os vasos sanguíneos, que levam os nervos, e no tecido conjuntivo vão passar os ductos das porções secretoras para então formar um conducto excretor principal que vai desembocar próximo ao segundo molar superior. Por ser uma glândula grande, então é uma glândula composta túbulo-acinosa, ou seja, ela tem a porção que secreta no formato de túbulo ou no formato de ácidos. E ela é do tipo serosa. Então, como nós já vimos, serosa, mais rico em proteínas, e a forma com que a secreção sai da célula é por exocitose. Então, a gente diz que é uma glândula merócrina. Como eu disse para vocês, o tecido conjuntivo envolve toda a glândula, entra e divide em porções menores. Cada porções dessa nós chamamos de lóbulos. É um termo recorrente em histologia. Quando o tecido conjuntivo entra e separa em porções menores, a gente chama de lóbulos. Nós já vimos isso lá no sistema reprodutor masculino, sistema geniturinário. Vamos observar o que mais temos a explorar nessa imagem. Então, a glândula ela é dividida em porções que secretam, como nós estamos vendo aqui, os ácidos, que formado por várias células, como uma pizza, né? Nós já vimos esse exemplo. E aqui no meio tem a região por onde vai sair a secreção. Então, o que nós estamos vendo nessa imagem aqui? Vários ácidos, então são os adenômeros, onde está sendo produzida a secreção, e esta secreção ela tem que vir para um ducto, para finalmente chegar no conducto excretor e ser liberado. Esses ductos têm vários tamanhos, começam bem pequenos e depois vão se alargando até chegar ao conducto principal. Então, sempre que a gente observar numa lâmina ou numa imagem uma estrutura como essa, isso é uma estrutura de ducto. A gente consegue ver facilmente a luz desse ducto e conseguimos observar aqui suas células que são mais altas do que as células dos adenômeros. Então, esta é a parótida, uma glândula grande, presença do conjuntivo e produz uma secreção serosa. Fazendo uma contextualização desta glândula, talvez você já tenha ouvido falar de cachumba. Provavelmente a sua geração, poucas pessoas ou ninguém dos seus conhecidos teve essa doença. O vírus, então, ele tem uma preferência pela parótida. E aí, ao se instalar na parótida, provoca a cachumba que aumenta o tamanho dessa glândula, sendo facilmente percebido este aumento. Agora falando de outra glândula, que é a submandibular, então anatomicamente localizamos essa glândula. Vocês já estão percebendo que ela é menor que a parótida, de fato, ó, pelo peso a gente percebe que ela é menor, mas olha que interessante, ela produz um volume de saliva maior que a parótida. Bom, mesmo sendo menor que a parótida, ela continua sendo uma glândula composta. E ela é túbulo, acinosa, e ela produz as duas secreções, mucosa e serosa. Quando vocês verem escrito um termo como este, seromucosa, significa que nessa secreção que é mista, que tem proteínas, que tem açúcares, o que predomina é a constituição proteica da secreção, porque o sero veio antes do mucosa. E lembra, produto seroso, produção serosa, é rico em proteína, mucosa rica em açúcar. Gente, como uma glândula que é composta, também é revestida por conjuntivo,
também entra na glândula, divide em lóbulos, mesma coisa que nós vimos para parótidas. Também, a partir dos seus adenômeros, tem os ductos, que são menores, que aí são chamados intercalares, depois eles aumentam de tamanho, são chamados estriado. A lógica é muito semelhante à da parótida. A diferença é que esta tem uma secreção mista. E olha a sublingual. Ela é bem pequena, como vocês estão vendo pelo tamanho. Aqui a representação esquemática nem foi muito fiel, né, ao tamanho dela. E ela produz pouco da saliva. Mesmo sendo pequena, ela continua sendo uma glândula composta. Então, ela continua tendo conjuntivo na volta, que entra, divide em lóbulos. Ó, aqui a gente percebe essa entrada do conjuntivo dividindo em porções menores. Também tem a parte que secreta a saliva e essa parte é conectada por um ducto que começa bem pequenininho e depois ele vai aumentando esse ducto até sair no ducto que libera a saliva na boca, que é ali na cavidade do assoalho, o assoalho da cavidade oral. Olhem essa imagem. Vocês perceberam que ela tá mais clara do que esta? Então, esta glândula, a sublingual, ela também é mista, mas olha como ela é mucocerosa. Significa que a produção dela que predomina é mucosa. Vamos entender esta imagem histológica. Ela é uma glândula que tem um túbulo e um ácido. Só que estes ácidos, eles podem ser encontrados como aqui nessa imagem, percebam, um ácido, aquele formato típico da pizza fatiada, ou esses ácidos, eles podem formar esta meia-lua embaixo do túbulo, como vocês estão vendo aí. Vamos agora transpor este esquema para a imagem histológica. Aqui está o túbulo e aqui está a meia-lua serosa. Lógico, o esquema é sempre mais fácil da gente entender do que uma imagem histológica que foi fatiada e a gente só tem um pontual, uma imagem, né? A gente não construiu tridimensionalmente a glândula, mas ela é assim. Ela é túbulo-acinosa, tem ácidos, tem túbulos e tem um túbulo com um ácido embaixo, então túbulo-acinosa. E a secreção que predomina é uma secreção mucosa. Saindo da boca, nós vamos para esôfago, estômago e intestino. Gente, durante todo o trato gastrointestinal existem glândulas na parede, do esôfago até o reto. Existem muitas glândulas. Mas nós vamos falar dessas glândulas do trato gastrointestinal quando estivermos falando de cada órgão, quando estiver falando do esôfago, quando estiver falando do estômago. Agora, nesta aula, nós vamos falar das glândulas que são anexas ao sistema. E assim vai ficar mais fácil a gente construir o aprendizado da histologia do sistema digestório. Então, falando de glândulas anexas, vamos falar de duas: fígado e pâncreas. Começando pelo pâncreas. O pâncreas é uma glândula grande. Por ser grande, é uma glândula que é revestido por tecido conjuntivo. E este tecido conjuntivo entra no órgão e divide este órgão em porções menores, como vocês estão vendo aqui, que são os lóbulos.
Então, a glândula tem aquela parte que produz, que é como vocês estão vendo aqui, que são os adenômeros, e o tecido conjuntivo que entra. E esse tecido conjuntivo, lembrando, ele está sustentando e ele está levando vasos, está levando os nervos, e é por meio do tecido conjuntivo que vão passar os ductos, sim, para carregar a secreção do pâncreas lá para o nosso intestino. Então vamos ver, conhecer melhor o pâncreas. O pâncreas, então, ele é formado por duas porções. Sim, ele tem uma porção endócrina que a gente vai estudar no sistema endócrino. Hoje nós vamos dar ênfase à porção exócrina. Essa porção exócrina, ela contribui para o sistema digestório, formando o suco pancreático. Suco pancreático. O que tem nesse suco? Talvez a primeira coisa que você lembrou quando eu fiz esta pergunta é a presença de enzimas. Sim, o pâncreas vai ser muito importante na função da digestão. Mas essa primeira imagem vai fazer você lembrar de uma função muito importante do pâncreas, que é neutralizar a acidez do quimo. O que é o quimo? Gente, o alimento entra na cavidade oral, passa pelo esôfago, chega no estômago. O que acontece no estômago? Uma digestão mecânica, feita pela força do músculo, e uma digestão química, que acontece devido à acidez do estômago e algumas enzimas presentes ali. Então, com isso, o nutriente é quebrado. Mas essa acidez, ela não causa nenhum estrago no estômago, porque o estômago é revestido por uma cavidade mucosa. Tranquilo. Mas quando este alimento sofreu essa digestão no estômago e vai para o intestino, ele passa a chamar quimo. Ele deixa de chamar bolo alimentar e é transformado e passa a ser chamado em quimo. Este quimo, onde estão os nossos nutrientes, ele está ainda com pH ácido, lá do estômago. O resto do nosso digestório, nosso intestino, ele não é preparado como o estômago para suportar essa acidez. Então, essa acidez tem que ser neutralizada. E quem neutraliza essa acidez é justamente o suco pancreático, mais a colaboração de algumas glândulas que estão lá no intestino delgado, bem no começo do intestino delgado. Então, sim, o pâncreas é muito importante para neutralizar a acidez do quimo. Se esse mecanismo não funciona, começa a digerir a parede do duodeno. E a outra função que certamente você lembrou é que o suco pancreático tem muitas enzimas. E essas enzimas, esse suco pancreático, ele é produzido e vai sendo liberado lá no nosso intestino de forma contínua. E este suco, então, presente essas enzimas, vai fazer a digestão de diversos tipos de moléculas que nós ingerimos na nossa alimentação. Lembrando, gente, que todo esse sistema digestório, não só o pâncreas, ele é sempre regulado pelo sistema nervoso e sistema hormonal, sistema endócrino. Então, vamos falar da histologia do pâncreas, uma glândula grande, portanto, uma glândula composta. Qual o formato da porção que secreta? Este formato que nós já vimos em várias glândulas. Acinoso, que lembra a pizza, formado por várias células piramidais e no meio tem um pequeno ducto por onde sai a secreção. Existem os ductos que estão próximo à porção que secreta, então são intralobulares, e aqueles que estão fora, que são os extralobulares.
todos esses ductos vão se juntando a um ducto que vai desembocar lá no intestino, lá no canal colédoco, que termina onde? No intestino, no duodeno. Então, o que nós temos aqui? O pâncreas, aqui os diversos lóbulos desse pâncreas, e vocês estão percebendo os ductos. Esses ductos vão se juntando a um ducto maior que forma o canal colédoco, que vai desembocar lá no intestino, na região do duodeno. Vamos explorar um pouquinho mais essa imagem, gente. Esses são os ácinos, como vocês estão percebendo aqui, são vários ácinos. Essa porção aqui, ó, é a porção endócrina do pâncreas. As ilhotas pancreáticas, lembram delas? E vocês estão vendo aqui, ó, um capilar sanguíneo. Sim, bastante vascularizado o pâncreas, um órgão que trabalha demais, então tem que estar toda hora recebendo nutrientes para a partir dos nutrientes produzir as enzimas. E essa vascularização também é importante porque se é uma glândula que tem uma porção endócrina, a secreção dessa parte endócrina tem que sair por vasos sanguíneos. Quando acontece um problema no pâncreas, todo o nosso sistema digestório vai sofrer e, dependendo do problema, vai levar à morte do indivíduo. Então, gente, as enzimas pancreáticas, elas não são ativas dentro do pâncreas. Elas precisam das condições que estão lá no duodeno para se tornar ativas. Ok? Contudo, pode acontecer dela se tornar ativa, sim, no interior do pâncreas. E aí o que acontece? Começa a digerir o órgão e vai levar à necrose. Então, quando começa a necrosar as células, lembra do processo de morte celular? Libera citoplasma. No que libera citoplasma na matriz extracelular, o nosso sistema de defesa cai em cima e começa a matar, a fagocitar todas as células ao redor, até as células que nem estão em processo de necrose, mas nosso sistema de defesa já vem para fazer uma limpeza. E isso, gente, geralmente vai levar à morte. Agora, falando de outra glândula, aliás, vamos falar da maior glândula do nosso corpo. É o fígado. A gente chama das vísceras, né? A maior víscera, maior glândula, não víscera, a maior glândula do nosso corpo é o fígado. É uma glândula mista. Opa, se é mista, significa o quê? Ela produz secreção exócrina e endócrina. Bom, qual a função do fígado? É glândula, então produz alguma secreção, e nós vamos ver qual é essa secreção, mas também tem outras funções. Então, esse esquema aqui, ele ilustra para a gente o seguinte: aquilo que a gente se alimenta durante o nosso dia passa pela cavidade oral, esôfago, estômago. Quando chega no intestino é que acontece a absorção pelos enterócitos. Esse material que é absorvido pelos enterócitos, vai para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, será que já distribui para os órgãos todo do nosso corpo? Não. Esses nutrientes são enviados, olha aqui, ó, corrente sanguínea. Começa por capilares, depois vasos maiores, mas enfim. São absorvidos, mandados para a corrente sanguínea e olha para onde vai, confluem para a veia porta que leva para o fígado. Sim, leva para o fígado. Ó. Chegou no fígado, o que acontece? O fígado converte esse material nutritivo, independente da sua fonte, né? Vai converter numa molécula que, ao longo da evolução,
foi selecionado para ser a nossa reserva, que é o glicogênio. E esse glicogênio, então, fica armazenado no fígado, ele distribui aquilo que é necessário e também parte desse glicogênio que foi distribuído também fica armazenado em algumas células, como por exemplo, célula muscular tem glicogênio armazenado dentro dela em grande quantidade, outras células também. Mas o principal órgão que armazena vai ser o fígado. E então ele capta tudo aquilo, converte, armazena e regula o que vai ser liberado para o restante do nosso organismo. E a gordura? Vocês viram aqui que a gente está falando de proteínas, de açúcares. E a gordura, será que ela também vai toda para o fígado? Nem toda. Algumas moléculas de gordura, e vocês vão aprofundar isso na fisiologia, elas vão para o sistema linfático. E aí vão para a circulação geral e vão se armazenar nos órgãos ou no tecido gorduroso, né? No tecido adiposo. Além disso, ou seja, de receber os nutrientes, distribuir, armazenar também, ele produz uma secreção muito importante para o nosso sistema digestório, que é a bile. Qual a importância da bile? Ele é um emulsificante. O que significa isso? Ele facilita a quebra da gordura pela enzima, que é a lipase. Porque as enzimas são constituição proteica. Lembra que gordura não tem, é insolúvel? Então, para facilitar esse encontro e a gordura ser quebrada, existe a bile. E a bile, então, é liberada lá no intestino. Além da produção da bile, o fígado, ele é multifuncional. Olha a importância do fígado para o nosso corpo. Ele converte substâncias que trariam prejuízo às nossas células em materiais que podem ser excretados. E olha que interessante está escrito no texto: excretado pela bile. Sim, a gente fica muito com essa função assim, excreção, sistema urinário, rim. Lembra que eu falei, tegumento também facilita a excreção de algumas substâncias. Até eu dei o exemplo. Se você comer muito alho, seu suor cheira ao alho. Então é uma forma de excreção. E a bile também. Então no fígado, porque o fígado está recebendo tudo. Lembra que eu acabei de falar? Quando chega no fígado, ele faz esse trabalho de desintoxicação e este material que não tem validade nenhuma para o nosso organismo, ele acumula dentro da bile que vai ser excretado lá no intestino. Além de todas essas funções que eu falei para vocês relacionadas ao sistema digestório, ele ainda libera algumas proteínas que vão para o sangue, que tem funções no sangue, por isso é denominado um órgão misto, produção exócrina e produção endócrina. A histologia do fígado. Como vocês viram, um órgão muito grande, tem que ter conjuntivo ali na volta. E este órgão ele fica dentro de uma cavidade, então ele é envolvido por um epitélio pavimentoso simples, que a gente já aprendeu esse nome, que é o mesotélio. O conjuntivo que envolve é fino, como a gente viu que também era fino ali no rim. É fino, mas ele entra no órgão. Quando ele entra no órgão, olha o que ele faz? Divide o órgão em porções menores, que, mais uma vez, a gente está chamando de lóbulo. Vamos ver esses lóbulos aqui? Então, tenho exemplos para vocês aqui destes lóbulos. E lá na histologia, como que a gente observa isso? Conseguiram ver? Ó? Aqui nós temos as porções, os lóbulos.
vários lóbulos, e conforme o animal, esse lóbulo tem um formato. Então, é dividido em lóbulos. Esses lóbulos, eles são mantidos, não só os lóbulos, né? Todo o fígado é mantido por tecido conjuntivo. E sabe qual a fibra que predomina neste tecido conjuntivo? Fibras reticulares. Isso, esse tecido reticular, que é um tecido conjuntivo, ele sustenta os hepatócitos, que permite que esses hepatócitos façam suas funções, sofram mitose. Lembra que hepatócito sofre muita mitose? Tanta função que o fígado realiza, nele chega tudo o que ingerimos, isso causa morte celular. Então sofre muita mitose, então é um órgão que está sempre em hiperplasia, produzindo novas células. E para isso, ele é sustentado por um tecido conjuntivo que permite um certo movimento, um dinamismo das células. Agora, voltando ali para os nossos lóbulos. Então, no meio de cada lóbulo, como vocês estão vendo aqui, ó, tem uma veia central, que é a vênula centrolobular, no meio do lóbulo. Estas veias vão ser importantes para drenar o sangue do fígado e enviar para a veia hepática, que vai levar então para fora do fígado. Lembra, gente? O fígado recebe o sangue, processa, mas o sangue tem que sair do fígado. Então, os hepatócitos vão trabalhando este sangue que foi recebido e depois esse sangue tem que sair. Então, um órgão altamente vascularizado. E entre esses lóbulos, entre os lóbulos, tem um espaço que é chamado espaço porta. O que está presente nesse espaço porta? É o que vocês estão vendo aqui, ó, e que está aqui na histologia. Nós temos uma artéria hepática, e a gente diz ramo da artéria hepática. Nós também temos um vaso venoso, e aí chama ramos da veia porta. E um ducto, sim, é um órgão altamente vascularizado, por isso vascularização arterial, vascularização venosa, que é importante aí para essa dinâmica do órgão, mas não podemos esquecer que é uma glândula. E como glândula, ela tem que ter um lugar para sair o seu produto, que é um ducto. E esse trio fica nesse espaço, que é um espaço entre lóbulos, chamado espaço porta. Vamos falar então um pouquinho dos hepatócitos, como nós já havíamos comentado. Esses hepatócitos ficam distribuídos a partir dessa vênula central. Quando olhamos na histologia, a gente vê uma célula bem corada, primeiro, em HE, né? Primeiro, tem muita mitocôndria. Claro que tem muita mitocôndria. Uma célula que está trabalhando muito tem que ter. E mitocôndria se cora bem com eosina. Também tem muito retículo, claro, está produzindo as proteínas do sangue, está produzindo tanta secreção que tem que ter um retículo desenvolvido. Então, são células que coram bem. Mas acontece que essas células também podem ter algumas inclusões. Então a gente consegue perceber também algumas regiões um pouco mais claras. Vocês estão vendo aqui na imagem pontos bem corados dentro do hepatócito e pontos mais claros. Bom, como nós vimos, a secreção que o hepatócito produz tem que sair de dentro dele. Mas vai para onde? Vai para um canalículo biliar e deste canalículo para o ducto biliar. Vamos encontrar isso aqui na imagem? Então, gente, este é o hepatócito, tá? Como vocês estão vendo aí, com todas as organelas de um hepatócito. E aqui, então, está o canalículo biliar. Vocês estão percebendo? Nessa porção, que eu vou chamar uma porção lateral, nós temos o canalículo. Então, tudo que ela produz, ela envia para este lugar aqui, ó.
que fica nessa porção lateral. Depois, daqui saem pequenos canais, né, canalículos, que vão para um ducto maior, o ducto biliar. Então, ao lado de cada célula, ao lado, tem um canal bem fininho que vai se conectar a um canal maior, que é o ducto. Então, do lado está saindo a secreção exócrina. Mas e a endócrina? Afinal, o fígado é uma glândula mista. A secreção endócrina, ela tem que ir para corrente sanguínea. Corrente sanguínea. Então, a corrente sanguínea está passando aqui, ó, do lado do hepatócito. Então, ele vem para esse espaço, que é chamado espaço de Disse, e daqui já vai para dentro dos capilares. Então, uma mesma célula produzindo secreção endócrina e exócrina, cada tipo de secreção tem um lugar específico para sair. Gente, quando dá problema no órgão, pode ser por causa de bebida, que é o que a gente mais ouve falar, né? Mas pode ter obstrução do próprio trato biliar ou envenenamento. E aí, o que acontece? Os hepatócitos começam a morrer, desorganiza todo o órgão, acontece a produção de fibras colágenas para tentar manter a organização do órgão e ele vai perdendo a sua função, podendo levar até a morte. Outra doença relacionada ao fígado, quando a pessoa fica amarela, é porque os hepatócitos estão funcionando mal ou os ductos também estão com algum problema e aí a bilirrubina aumenta no sangue. O que é a bilirrubina? É um pigmento e esse pigmento ele é gerado no metabolismo do fígado. É um produto tóxico da degradação da hemoglobina que é eliminado na bile. Mas quando ele não vai ser eliminado, ele acumula no sangue. E, diferente do pâncreas, o fígado armazena a sua secreção dentro de um saquinho, né? Que na verdade não é um saco, é um órgão que é a vesícula biliar. E ele armazena, olha a quantidade, até que é substancial, né? 100 ml. E ele armazena a bile ali e já aproveita a água que tem dentro da bile. Sim, foi água junto, né? Nessa produção da bile acaba indo água junto, então ele armazena. Percebam o seguinte, então aqui é o fígado. Cada célula contribuiu para produzir a bile, que é a secreção exócrina, vem através de ducto e armazena na vesícula biliar. Havendo a necessidade, ou seja, fizemos uma alimentação, aí a bile é eliminada. Aonde, gente? Segue sendo no mesmo lugar da eliminação do produto do pâncreas, ó, lá no duodeno, tá? Bom, histologicamente, como é a bile? Gente, como é a vesícula biliar? Se é um órgão para armazenar, ele vai ter aquelas características. Primeiro tem que ser um órgão oco, né? Para ter uma luz para armazenar. E a parede deste órgão tem essas dobras, pregas, velocidades, que é para quê? Mesmo raciocínio que a gente fez para a bexiga. Havendo necessidade, é possível expandir este órgão. Como que é o epitélio? É um epitélio simples cilíndrico. As células são células que fazem a absorção de água. Então a gente vai lembrar lá das células do ducto, do túbulo contorcido proximal, que é rico em microvilosidades. Neste órgão também tem glândulas. Sim, tem glândulas que vão produzir um muco que serve para proteger a vesícula biliar. Sim, você tem a bile ali. Lembra que a bile armazena, quer dizer, na bile tem produtos tóxicos que nem tem na bexiga. A urina tem os seus produtos tóxicos, então a vesícula também tem que ser protegida. Então ela tem que ter glândula para produzir essa secreção. Continuamos este tema, sistema digestório, na próxima aula.